Fala, seus mitos aí, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Jean, do canal MWG Esportes. Sim, o canal que te ajuda, te impulsiona mitadas em todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, você não é inscrito? Se inscreva, esse canal te ajuda. Deixa um joinha e deixa um comentário. Aí você não tem erro, você vai imitar isso mesmo. Mas a última rodada foi zica. Finge que não aconteceu. São águas passadas. Finge, vamos para a próxima, porque amanhã já tem rodada, quarta-feira, 18h30. Já o mercado já fecha, é isso mesmo, já fecha. E aí é a nova rodada. Essa nova rodada vai vir mais 100 pontos, isso mesmo, assim esperamos. Hoje análise de jogadores e por posição e também a escalação do time principal. Isso mesmo. Então fica conosco até o fim. Qualquer coisa deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida ou no Instagram. Isso mesmo. Bom, rapaziada, então vamos lá, estamos aqui no aplicativo Cartomante, a gente vai fazer o vídeo de análise 100% por ele hoje, o vídeo de indicação de jogadores, e o aplicativo é muito top, se vocês quiserem assinar, vai estar na descrição. Isso aqui é só a pontinha do iceberg do que o Cartomante tem, ele tem muita coisa, inclusive tem as nossas dicas lá também, os nossos indicados, e hoje nós vamos utilizar justamente eles, né? Tem muitos números ali, mas a gente quer se ater um por um para explicar bem certinho para vocês. Então a gente olha lá, Bento, né, eles não estão em ordem, né? No caso do goleiro até tá, mas eles não vão seguir a ordem de indicados. Lá em cima, a fotinha do Bento, do lado tem a posição goleiro, o clube que ele joga, o mando visitante, o valor 6.38, a minutagem 90 minutos. A gente começa as faixas. Faixa de cima ali, a última pontuação e a última valorização. Ele fez -1 e desvalorizou -1.2. No meio, a média geral dele, 4.13, e ali as últimas rodadas é com o visitante 3.06. Aí que legal. Aí chega as faixas legal. Pontos cedidos pelos adversários, 5.5. Pontuação esperada, 4.28. A valorização esperada é a pontuação para valorizar. Nós vamos se ater muito a essa terceira coluna, essa terceira faixa ali. E aqui também. O Bento fora de casa, vocês viram que ele negativou, né? Então com 0 pontos ele começa a valorizar. E a menor pontuação ali no lado inferior do lado esquerdo, o lado aqui que tem a coluna em laranjinha, embaixo dessa coluna em laranjinha do campinho, é o que o Bento fez. E o lado direito ali, a coluna em azulzinho, é que os goleiros fizeram contra o Juventude, né? Então a gente pode ver que a menor pontuação foi o Fábio no polo aquático com 2 e o Bento fora de casa foi -1. Ótima opção para pontuar e valorizar. Outra opção é o César, ponto cedido pelo adversário ali na terceira linha, 6, a pontuação esperada 4.75. O César em casa, ali na faixa laranja, não negativou, a menor pontuação foi contra o Internacional, 1 ponto, e fora de casa o Atlético Paranaense deu 7, 1 e 10, então o César, mesmo que perca CG, pode fazer muitas defesas. Terceira opção é o Jailson, a média como mandante dele na segunda linha é 4 pontos, e a pontuação esperada 4.75, 8 pontos cedido pelo adversário, 5.5. É que lá, pontuação esperada é o que o jogador fez, pelo que o adversário cedeu. Se vai acontecer, veremos na sequência. É aquela linha, né? A cada vez vai alterando. Cada jogo é um jogo, né, rapaziada? Mas se o jogo seguir aquela linha, vai acontecer. Próximo disso. O Jailson em casa, 0, 3 e 10. Os adversários, os goleiros contra o Goiás, Jandrei 0, João Paulo 9,5, Bento 7. Agora acho que tá na hora de 10 de volta do Jailson, hein? Tadeu, o goleiro indicado ousado, vai fazer, o Fortaleza deve ir para cima e vai fazer defesa. A média como o Tadeu visitante na linha do meio, 4.62, ponto cedido pelo adversário 5, a pontuação esperada 4.81. Por que é interessante? Fábio, 8 defesas. Então acredito que o Tadeu tenha próximo de fazer muitas defesas. O Weverton, um goleiro indicado, visando SG, Palmeiras pega muito SG em casa. Contra o Botafogo fora de casa é bom, a pontuação cedida dele é 2.5, né? A gente pode olhar ali que o Botafogo negativou o João Ricardo, mas também não negativou mais nenhum goleiro, 1.5, 4, 13 e 7. Então o Weverton é uma boa opção. A gente volta aqui, já faz a nossa primeira indicação. Um goleiro bom para pontuar e valorizar, se pegar SG mita muito, é o Bento. Agora vamos para os zagueiros, nas minhas dicas. Zagueiro Conte, visando um SG, né? Se jogar o Maidana é uma melhor opção. A pontuação esperada dele é baixa, a pontuação que o Conte faz é baixa, não é muito alta, mas a gente visar um SG, né?
E se a gente olhar, o Diego ali fez 4 pontos, né? O Maicon 5.9 e o Pedro Henrique 5. Isso aí são com SG, né? O Diego fez sem SG 4. Então, se a gente seguir essa linha, o Conte pode ser uma boa opção. Se pegar um SG, vai fazer alguns pontinhos. Visando e jogando em casa, pode ser uma boa, né? Murilo, Luan. O Luan tem um cedido melhor. A gente vai filtrar um dos dois e a gente vê. O Murilo joga mais do lado mais esquerdo, a média comandante 6.2, a pontuação esperada 3.94. O lado melhor seria o lado do lado direito. O Luan Patrick fez 3.3, né? Apesar que tá bem equilibrado, né? Muitos jogadores ali também. Márcio 5.8. A questão do Murilo é que é um zagueiro muito ofensivo, né? É um zagueiro ofensivo. Então, o Luan a gente nem abre, é parecido. O Luan tem um jogo só. Entre Murilo e Luan, se você não vai dobrar, Murilo é um zagueiro ofensivo. Pedro Henrique, ótima opção. Tanto que você pode ali, ó, ponto cedido pelo adversário, 4.55, pontuação esperada 4.59. É um ótimo zagueiro para rodada. Ele fez 7.7, né? Então ele precisa fazer pontuação cedido 4.55, valorização esperada menos 25 com 4.59, né? O legal porque, tirando o polo aquático do Fluminense, o Kusevich fez 13, o Vitão fez 8 e o Marlon fez 9. Então, e fora de casa, o Pedro Henrique não negativou. Um ótimo zagueiro pela rodada. Um zagueiro diferenciado, o Vitão. Por que do Vitão? Pontuação esperada 3.58. A gente consegue olhar ali que o Gustavo Gomes fez 13 pontos, o Messias fez 5 pontos, o Marlon fez 5.8 pontos, o Conte, dessa vez sem SG, fez 5.3. Então é um lado que tem. É um zagueiro diferenciado, uma peça que poucos vão escalar, né? A gente vai montar a nossa base com o Murilo, né? E vamos dar uma chancezinha pro Conte ali. Vamos dar uma avaliada ainda, né? Se jogar, Iago Maidana, bem melhor opção, visando até um pênalti. Nas laterais, minhas dicas, Abner Vinícius, também está desvalorizado, né? A pontuação esperada dele é 3.17, a média como visitante 4.23. E se a gente olhar ali, tirando o polo aquático, o Jorge fez 10 pontos, o René fez 2.8 sem SG e o Ender fez 5.3 com assistência, né? Qual que é o contra do Abner? Ele não oscila muito, né? Ele negativou 2 vezes e fez 13.2 jogando fora de casa. O Jefferson é um jogador assim que não é muito bom, mas a gente olha ali, ó, pontos cedidos pelo adversário, 7.21, é muito ponto. Então é uma faixa de... O Rubens fez 9 desarmes jogando ali, então os jogadores desarmam muito nessa faixa de campo, né? O Rubens jogou nesse aí, fez 9 desarmes, o Abner Vinícius fez 3.8, o René fez 11 pontos, o Piton foi 17. Então é uma boa opção, né? E é uma opção que poucos vão jogar. Lógico, o Jefferson não é o desarmador ideal. A gente já fala aqui, Marcos Rocha e Piquerez. A pontuação cedida pelo adversário 2.45 e a pontuação esperada 3.88. Aqui a gente já fala dos dois nos cedidos, porque a gente consegue olhar que o Matheus Alexandre fez 13 pontos, né? Joga na faixa do lado direito. O Patrick fez 2.2, joga na direita. O Rodinei fez 2.9, joga na direita. Então a gente consegue acompanhar que, em geral, o lado direito foi um pouquinho melhor que o esquerdo, né? E o Marlon, uma opção também visando a SG, né? Pontos cedidos pelo adversário 1.88 e a esperada é 2.22. Para os nossos laterais, nós vamos escalar Abner, Vinícius e Marcos Rocha. Meio campo, vamos para as nossas dicas de meio campo. Gustavo Scarpa, acredito que dispensa comentários, né? A fase dele é excepcional, a pontuação esperada dele é 4.98. A gente vê ali que no meio campo fica muitos nomes, né? A gente olhar ali, ou melhor, Val 6.3, o lado aqui, Rascaeta 6.8, Everton Ribeiro 8.2, Marlon Freitas 15 pontos, né? Lima 10.8. Então o Botafogo jogando fora de casa 7 pontos. E olha, do lado esquerdo ali, o Scarpa, a menor pontuação dele foi 6.7 pontos. Então o Scarpa é uma unanimidade na rodada. E Zé Rafael, já falo dos dois juntos, hein? Scarpa e Zé Rafael, duas boas opções. Vocês viram que o Zé Rafael também é bom. Como eu só posso indicar 5 e eu quero se ater aos indicados, eu resolvi fazer alguns combos ali. Jorginho, por que é legal? Ponto cedido por adversário 4.38 e a esperada é 3.45. Vai ser um jogador bem pouquinho escalado. Lógico que a minutagem dele é 75 minutos, mas acho que é uma boa opção, hein?
O Jorginho bem constante em termos de pontuação, mas se a gente olhar o Nath fez 8.8, ali do lado do Atlético Paranaense, Christian fez 4.9, Denilson e Maurício passaram dos 5, então pode ser uma opção diferenciada. A gente sabe que a gente sempre vai dar o jogador diferenciado. Por que eu selecionei Lázaro? Porque ele vai ser a nossa escolha. A minutagem dele tá baixa, mas ele deve entrar no lugar do Bruno Henrique, né? Então eu acredito que a minutagem dele vai ser maior, e mesmo com minutagem baixa, ele tem uma boa constância de assistências. Os cedidos e os esperados vai ser bem baixo, mas a gente olhar, Alan Patrick fez 8.3 na última rodada, Johnny 8.4, Renato Augusto 11, Duqueiroz 5, Igor Gomes 4, então o Bragantino tem cedido para o meio campo, então Lázaro, João Gomes e Everton Ribeiro são boas opções, hein? Nath Fernandes, cara, tá numa fase excepcional de Cartola, mudou a posição, tá numa fase excepcional, média com visitante 5.26, a esperada 4.05, e o Fluminense tem alguma pontuação cedida, né? Nas duas últimas rodadas como visitante 7.2, 7.5, então é uma boa opção. E uma carta que muitas escalarão, Iago Pikachu, né? É um nome muito bom para rodada. Visto que tem o pênalti para bater, a pontuação esperada dele está bem alta, 6.86, né? Os adversários contra o Goiás têm feito também seus pontos, né? Então é uma ótima opção. Vamos lá para os nossos indicados: Scarpa, Nacho e nós, como a gente falou, Lázaro. Vamos buscar o Lázaro pelo nome, acho que vai ficar mais fácil. E Lázaro. Por que, Lázaro? A aposta do meio campo. A gente vai fazer a aposta no meio, a gente vai fazer a aposta no ataque. Sim, senhores. Minhas dicas do ataque, Caleri, tá desvalorizado. Só que a gente olha ali, ponto cedido pelo adversário, 1.81, pontuação esperada 3.24. Olhar que o Caleri em 5 jogos marcou 2 vezes fora. O Curitiba em casa tem uma defesa muito forte, porém tá bem desvalorizado, hein? É uma ótima opção. Dudu, uma opção porque a média do Dudu em casa tá muito boa. 6.87, tanto que a esperada dele foi para 4.61, né? Agora, o Botafogo, assim, cedeu bastante ponto pro Curitiba, pro Aluí, pro América Mineiro. O Bruno Henrique também fez muitos pontos ali, né? Então é um time que tem cedido pontuação. O Dudu pode ser um jogador não tão escalado com uma bom potencial. Quem viu a análise de pênalti, né? Se não viu, corre lá no post do Instagram. Inclusive é o Voaden que vai apitar. A pontuação esperada do Hulk tá baixa, mas o Hulk é o Hulk, né? Como visitante ele também não está bom. O Hulk é o Hulk, assim como o Caleri é o Caleri. Paixão, eu considero quase uma semi-unanimidade, porque a média como mandante dele é 9.05, né? É uma média muito alta, e mesmo jogando fora de casa ele tem indo muito bem. E o São Paulo tem cedido alguns bons pontos. A gente pode ir lá, Marinho, Carlos Eduardo, Bruno Tubarão, Alejandro ali tem bons pontos cedidos ali. Então, Igor Paixão, difícil. E a nossa outra aposta, Léo Batistão. A média como mandante dele tá 6.9, rapaziada. Tá uma média bem alta. Quando ele tem uma minutagem maior, ele pontua mais, né? Tem 15 pontos em casa, 10 pontos em casa, 5.6 em casa. Então, uma ótima opção. Nós vamos lá para os nossos escalados. Igor Paixão, uma dor no coração deixar o Caleri de fora, né? O Hulk. Mas nós vamos apostar no Léo Batistão nessa. Quem sabe o Caleri, não é? Quem sabe, né? O Léo Batistão às vezes entra. Opções para técnico. Acho que eu também dei a dica de técnico. Não, esqueci da técnico. Mas de técnico, opções aqui, a gente pode citar o Gustavo Mourinho, porque tem uma média muito alta em casa, Abel Ferreira e Mancini aí, acho que é o top 3 técnico. Nós vamos com Abel Ferreira. Então nós ficamos com o nosso time com Bento no gol, dobrando com Abner Vinícius na lateral, Marcos Rocha na outra lateral, dobrando com Murilo na zaga, Conte finalizando a zaga, no meio Scarpa, Nacho e a aposta Lázaro, na frente Igor Paixão, Hulk e a aposta Léo Batistão. Quem que é o capitão? O capitão é Gustavo Scarpa, isso mesmo, rapaziada, estamos aí com o time montado, valeu! E aí, rapaziada, o que acharam do time principal? O que vocês acharam? Dúvidas? Abriremos caixinha de pergunta no Instagram na quarta-feira à tarde, ali por volta de umas 4 horas, deveremos abrir 4, 5 horas, devemos abrir uma rapidíssima caixa de perguntas ali para vocês tirarem alguma outras dúvidas. No mais, fique com Deus que é a base de tudo. Fui!